E se a unificação italiana e alemã não tivessem acontecido? Uma das coisas mais importantes que aconteceu na nossa história entre as guerras napoleônicas e a Primeira Guerra Mundial foi a formação das nações como Itália, Alemanha, Iugoslávia, etc. Mas você já pensou como seria se caso eles naquele determinado tempo não tivessem se unificado? Fique no vídeo e descubra. E antes de começar a falar dos eventos, é importante que para esse vídeo você saiba como ocorreu a unificação italiana e alemã. Na unificação italiana eu fiz um vídeo aqui que eu vou deixar um card aqui em cima falando sobre. Outra coisa também é que eu vou explicar as duas linhas do tempo de forma separada, ou seja, primeiro eu falo de um, depois eu falo do outro. Ok, então começando pela Itália, vamos para o ano de 1859, onde aconteceu a Segunda Guerra de Independência Italiana. Se você viu o vídeo onde eu explico a unificação italiana, você sabe que um dos motivos da unificação e da vitória italiana foi a ajuda militar vinda da França. E sem essa ajuda, Piemonte e Sardenha não seria tão forte assim contra a Áustria, e faria que a Áustria eventualmente ganhasse esse conflito. E sem a vitória de Piemonte na Segunda Guerra de Independência Italiana, sem a Expedição 2000, e sem a Expedição 2000, sem uma Itália. E provavelmente após 3 derrotas consecutivas contra a Áustria, é provável que Piemonte desista de encontrar uma unificação italiana. Por enquanto. Meio que a guerra dos austríacos contra os italianos não acabaria até que Piemonte e Sardenha expulse a Áustria dos territórios italianos. Mas os tempos vão mudando, novas ideias vão surgindo e um conflito surgiria na Europa. E em nossa realidade original, a Itália era aliada dos alemães e dos austro-húngaros. Já nessa nova realidade, a Itália nunca seria dos impérios centrais, sendo que eles estão de olho nesses territórios austríacos desde o Congresso de Viena. Sem falar que a Itália, sendo dos aliados, traria muitos benefícios para Piemonte e Sardenha. Mas agora o destino dos povos italianos estaria em quem ganharia a Primeira Guerra Mundial. Se caso os impérios centrais ganhassem a Primeira Guerra Mundial, a gente não teria tanta diferença assim. Mas se caso os aliados ganhassem, aí sim a gente teria muita diferença agora nos povos italianos. Mas vamos dizer que os aliados ganharam, já que seria bem mais interessante para ver isso. Piemonte e Sardenha ganharia basicamente todos os territórios que fossem dos impérios centrais, incluindo os territórios italianos que ficassem na Áustria. Se a Itália se tornasse um país unificado após a Primeira Guerra Mundial, assim como a Iugoslávia, dependeria do Reino das Duas Sicílias. Mas considerando que desde o início o Reino das Duas Sicílias era o quintal da Europa, eu acredito que seria bem fácil eles aceitarem uma unificação com Piemonte e Sardenha. A diferença é que dessa vez Roma não seria a capital da Itália, já que qual o pretexto que eles teriam para invadir os estados pontifícios? Isso seria bem interessante, porque os estados pontifícios não acabariam e continuaria existindo por muito tempo. Mas agora, pulando um pouco no tempo, vamos para a Segunda Guerra Mundial. E eu acho que na Segunda Guerra Mundial a Itália continuaria sendo dos aliados, já que a ascensão de Mussolini seria extremamente difícil nessa realidade, fazendo os Balcãs não serem invadidos na Segunda Guerra Mundial. Porque, por que a Alemanha invadiria a Iugoslávia para alcançar a Grécia, sendo que esse nunca foi o objetivo deles? Por mais que a gente não veja muita participação da Itália na Segunda Guerra Mundial, isso sim faria muita diferença. Sem campanha no norte da África, os aliados poderiam usar as suas tropas e recursos para derrotar os alemães. Sem contar novos países que provavelmente fariam parte dos aliados, como a Espanha. E eu realmente acho que os aliados conseguiriam chegar em Berlim primeiro e libertar o resto da Alemanha. Acredito que no final o mapa da Europa seria mais ou menos assim. A gente consegue ver bastante diferença na Alemanha e na Hungria, que talvez realmente tivesse alguma diferença ou talvez não, seria basicamente a mesma coisa, só que um destino histórico diferente.
Itália, que é uma das mais conhecidas das uvas de mesa. Aqui a Perlona. Essa aqui é a Tardia de Caxias, que é uma uva, é uma variedade nova. E aqui a Rubi, que é uma mutação da uva Itália. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Ajuda aqui! Voltamos em seguida com o esporte e o comentário do Paulo Roberto Falcão. Até já!